título de uma das mensagens de Joana de Ângeles que se encontra no livro Filhos de Deus e intitula-se Teu Recomeço, conforme foi lido aqui no início da reunião. Coloquei este título para fazer também uma relação com a parábola que nós vamos analisar hoje, baseando-nos especificamente numa outra análise já feita pelo próprio Divaldo Pereira Franco no livro Em Busca da Verdade, em que ele faz uma análise da parábola à luz da psicologia profunda. E nós vamos tentar aqui fazer novamente ou refazer essa interpretação, uma vez que, à medida que nós vamos lendo o texto, principalmente uma parábola, nós vamos encontrar sempre nuances diferentes a partir daquilo que nós vemos. Então, antes de fazer essa análise, nós vamos analisar, colocamos, conforme vocês podem ver aqui, esta imagem, com uma frase de Joana de Ângeles: sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. É preciso dar o primeiro passo. Para dar o primeiro passo é preciso coragem. É preciso estar com a consciência desperta. É preciso saber o objetivo a que se quer atingir. E todos nós passamos por diversas fases da nossa vida. Fases de primavera, fases de inverno, fases de verão, fases de outono. E nessa imagem que eu escolhi para que nós pudéssemos refletir esta noite, é exatamente que mostra nessa imagem a ideia de que depois do inverno surge uma luz, surge a luz do sol, que ilumina as nossas almas. A representação dessa imagem, ou simbolicamente, representa essa ideia de surgimento de uma luz, de um sol em nossas vidas. E todos nós passamos pelas essas diversas estações em nossas vidas. E é preciso, há necessidade de recomeçar. E muitos de nós ficamos muitas vezes sem coragem de recomeçar. Diante de várias tentativas, muitas vezes, que fazemos, às vezes a gente quer parar, quer desistir, quer não mais ir, não mais fazer esforço para continuar vivendo. E existem 1000 motivos que vamos analisar. Mas antes nós gostaríamos de ler para vocês, e aqui permita-nos fazer essa leitura rápida, da parábola do filho pródigo, para que possamos rememorar. É uma parábola muito bonita que se encontra em Lucas 15, quando ele vai narrar esta parábola, como Jesus a pronunciou, a narrou para aqueles que estavam à sua volta. E a quem Jesus se dirigiu? Por que Jesus falava por parábolas? É preciso então contextualizar. E obviamente a gente vai perceber que Jesus estava se dirigindo aos fariseus, aos escribas, porque esses estavam sempre atentados, porque ele estava junto daqueles que eram considerados marginais na sociedade da época, as mulheres, os ladrões. E Jesus estava ali. Ele aproveita para se dirigir a esses interlocutores, especialmente aos escribas, aos fariseus, que se diziam conhecedores da lei, para narrar esta parábola, que é uma das parábolas consideradas como sendo a narrativa da misericórdia do Pai. Então, por que Jesus falava por parábolas? Como uma forma de imortalizar aquilo que ele pretendia dizer
aquilo que ele pretendia repassar para o povo daquela época. E aí até hoje nós estamos tentando interpretar a partir do contexto em que ele narrou. E para isso nós temos um trabalho brilhante do expositor espírita de Minas Gerais, Haroldo Dutra Dias, que no livro Parábolas no Contexto ou pelo menos ele faz uma análise a partir da própria linguística textual, considerando que o texto deve ser considerado no seu contexto. Não dá para isolar. O que dizemos, o que pronunciamos, o que escrevemos, deve ser analisado a partir do contexto. Caso contrário, nós vamos nos prender ao seu sentido literal, ao seu sentido, apenas primeiro. E aí não perceber os variados sentidos que o texto pode apresentar a partir da análise que se faz daquele que olha, tem um olhar para aquele texto, seu leitor, como também para o momento em que foi produzido esse texto. Então, vamos ao texto para que possamos, assim, fazer uma análise desta parábola. E aí, nós antes poderíamos perguntar, e o que é uma parábola? O vocábulo grego, parabolê, deriva do verbo parabalho, que quer dizer o quê? Colocar ao lado, comparar. Então, é uma narrativa que tem um sentido de comparação, de analogia. É um simulacro que se vai fazer a partir de uma narrativa. Então, vamos lá. Disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome. E ele, não dá para ver aqui, eu tenho que, por favor. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe ajudava. E caindo em si disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Chamando o servo, perguntou-lhe então o que estava acontecendo. E este lhe disse: É teu irmão que voltou. E teu pai matou no filho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele,
anos que eu te sigo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos. E nunca me deste um cabelo para festejar com meus amigos. Contudo veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas um novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Essa é uma das parábolas da misericórdia, considerada das misericórdias, em que o pai tem para com o filho compaixão. E nós percebemos nessa narrativa do filho pródigo um deslocamento da posição do sujeito. Nós percebemos inicialmente uma afirmação, uma vontade de independência. Uma vontade do sujeito ter a independência de ir para longe, de gastar tudo aquilo que tem, que lhe cabe na herança. Que para a interpretação de Hobbes, no livro Sabedoria das Parábolas, ele vai colocar como sendo não a herança material, mas sim a parte que lhe cabe no ser. E este irmão, no caso filho mais novo, ele vai em busca da sua independência. Como um jovem adolescente, vai em busca dos prazeres da vida. E inadvertidamente ele gasta tudo o que tem. Ou seja, ele vai, gasta tudo, é preciso que ele vá, tenha essa independência, e essa vontade de ter independência, nós nos identificamos também, porque a nossa, de ter liberdade, de desfrutar dos prazeres da vida, nós muitas vezes queremos este prazer da vida e vamos em busca dessa liberdade, dessa independência. E para isso, veja que o pai não impede o filho, porque é preciso a experiência, é preciso muitas vezes experimentar, e ele vai em busca dessa independência, sai de casa com a sua herança, mas o que ele faz? Esbanja, ele é um esbanjador, ele não se preocupa em preservar aquela herança, mas ele vai esbanjá-la por aí. E aí nós vemos o deslocamento do conflito entre o ego e o self, entre as coisas materiais e as coisas espirituais. E a questão de como há uma valorização da independência para a dependência do pai. E aí nós vamos ver, somos todos nós, essa parábola representa que todos nós somos filhos pródigos, porque todos nós estamos voltando de alguma forma. Em que momentos nós voltamos? Veja que o filho pródigo, ele vai, gasta tudo o que tem, e quando está sem nenhum centavo, quando está na pior, o que é que ele faz? Ele volta, ele vai em busca de alguém, claro, de um emprego, e o que é que ele dá? Alguém lhe dá, vai para o pai longínquo, e o que é que ele faz? Ele tem ajuda? Ele tem ajuda material, no caso, que é para cuidar dos porcos. Ele arruma esse emprego. Só que é um emprego vil, porque ele vai ter que alimentar os porcos e observar, ele não tem o que comer, na verdade. Veja que são as alfarrobas, que são as sementes, que os porcos se alimentam, e ele fica a observar os porcos se alimentando de alfarrobas, e ele então cai em si. Essa expressão é simbólica. Cair em si. Quer dizer, é voltar-se para si, para o seu eu, perceber, reconhecer o eu. Ele volta para si, ele cai em si. Quando ele faz uma comparação, eu estou aqui entre os porcos, cuidando de porcos.
E eu, quando estava em casa, tinha tudo. E o que é que ele faz? O que é que ele pensa? Vou voltar. Ele tem a humildade de voltar para casa. Ele retorna para casa. Mas como é que ele retorna? Ele retorna leve. É isso que a gente vai ver numa análise que aí nós vamos colocar, antes de prosseguir a essa interpretação, nós vamos colocar uma imagem para que vocês possam ver. Não sei se dá para reconhecer pela pintura ali da tela. De quem é essa tela? De Rembrandt. E Rembrandt pôde retratar, ele conseguiu reconstituir nessa tela o retorno do filho próprio. Veja a policromia que existe nessa tela. O jogo de cores, a luminosidade, veja que há uma diferença de cores, de locais. Veja que quando o pai abraça o filho, a representação, naquele local há uma luminosidade e atrás nós temos uma parte mais escura. Veja que Rembrandt, somente ele, este pintor, conseguiu retratar dessa tela e reconstituir de forma magistral como Jesus narrou essa parábola. E nós percebemos então que Rembrandt faz essa analogia e coloca essa policromia de cores que retrata bem o retorno do filho próprio. Quando ele faz, então, nós podemos perceber mais detalhadamente, no semblante do pai, que na verdade vocês podem perceber o detalhe dos dois olhos, um mais aberto e o mais fechado. A relação que há de compaixão e ao mesmo tempo de reconhecimento do outro estando aberto do erro. Não é que ele, ao ter compaixão, não é que o pai não tenha reconhecido que o filho tenha errado. Ele reconhece. E ele tem, ao mesmo tempo, a austeridade e a compaixão, a suavidade no olhar. Nós podemos perceber essas duas formas de olhar diferentes. Como também podemos perceber no próximo slide, vocês vejam ali que Rembrandt conseguiu reconstituir no que Joana de Ângeles coloca no conceito de ânima e ânimos. Percebam que esta mão, a mão da direita, ela é mais suave, ela é feminina, enquanto que a outra, do lado esquerdo, ela é uma mão masculina. Então, nós temos a representação da polaridade ânimos e ânimos. Ou seja, este pai, ao mesmo tempo, ele tem a docilidade, mas ele tem também a austeridade. As duas forças que estão presentes e são necessárias para que haja a compaixão. É o pai que está presente e representa essas duas forças. Conforme também nós podemos perceber, a figura do irmão mais velho. O irmão mais velho, ele fica com inveja. E qual é a postura dele? Veja no olhar desse irmão mais velho e como ele está com as mãos fechadas. O filho mais velho, ele se apoia no cajado, conforme vocês podem perceber. E o cajado, ele fica torto. E numa reação, ele está reativo para com a cena de
porque ele não aceitou o pai ter feito uma festa com a chegada do filho. E por inveja, ele não aceita e apresenta, então, Rembrandt consegue retratar nessa imagem a figura de ódio, de não aceitação do irmão mais velho. Bom, essa é uma imagem que fica atrás, não dá para perceber muito bem, porque está escura, mas Joana de Ângeles, segundo nos narra Divaldo Pereira Franco, nos diz, essa seria a figura, porque aí, da mãe. Ora, é o pai que recebe o filho. E onde estaria a mãe? Na interpretação, isso foi repassado para Divaldo, essa informação que nessa figura que estava atrás representaria a figura da mãe já desencarnada, que incluiu ao filho para que ele retornasse ao lar. E quantas vezes nós não temos intuições dos espíritos amigos para que nós retornemos ao caminho do bem? Somos muitas vezes desviados, ou nos desviamos, na verdade. Nos desviamos dos nossos propósitos, dos nossos objetivos. E não ouvimos aqueles que estão preocupados do outro lado com a nossa vitória aqui, na nossa existência. Daquilo que nós programamos para refazer o nosso caminho e poder, então, cumprir com aquilo a que viemos fazer na Terra. E essa figura que está quase invisível, quase não aparece, que é a figura da mãe, representaria então esse espírito que estaria incluindo ao filho para retornar ao lar. Bom, gostaria que voltasse a primeira novamente para a gente perceber a postura de compaixão nessa tela do pai. E como o filho, ele retorna a carreira, numa postura fetal. Ele retorna ao pai, né? Veja que ele é abraçado pelo pai com as duas mãos que o segura, que o acolhe, e veja que ele está todo roubo, né? Todo maltrapilho, sem sandálias, roupas rasgadas e numa posição fetal, como quem pede acolhimento. Me acolhe. Eu estive perto. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Estou de volta. Me acolhe novamente. Isso, todos nós, é uma representação de todos nós, quando erramos, quando fazemos besteiras. Quando nós resolvemos ir para a vida, para os prazeres fáceis, e muitas vezes, quando retornamos e quando caímos em si, porque muitas vezes nós ficamos sem cair em si, adormecidos, sem despertar, sem fazer o autoencontro, o autodescobrimento. Veja que o filho pródigo, ele esbanja, ele vai experimentar, mas ele retorna. E esse retorno é significativo. Muitas vezes a gente só focaliza aquele que erra. E aquele que se diz não errar, que é o filho mais velho, permaneceu em casa com o pai, mas não trabalhou o seu ímpeto, não trabalhou dentro de si, não fez a metanoia. O processo de autodescobrimento sequer foi iniciado. E nós, como seres que estamos estagiando aqui na Terra, muitas vezes é preciso fazer essa experiência para que a gente aprenda, para que a gente caia em si, ou seja, para que a gente inicie o processo de autodescobrimento. Então, há uma dificuldade para recomeçar. Nem todos têm ou estão dispostos a recomeçar, porque se cristaliza numa imagem. Nós nos cristalizamos na nossa imagem negativa e não queremos prosseguir.
Humildade para reconhecer: Pai, eu ainda erro, eu ainda sou um ser humano, eu tenho que retornar. Mas fazer esse caminho de volta é difícil. Por que é difícil? Porque é preciso reconhecer, cair em si, observar que ainda somos pequenos, limitados. Senhor, ainda tenho limites, não consigo vivenciar o Evangelho na sua plenitude. Ajuda-me a prosseguir. E para isso é preciso todo esse processo de autoconhecimento. E voltar para o Pai, voltar às coisas espirituais, que esse Pai representa as coisas espirituais, o nosso abrigo. Para ter esse retorno, é preciso muita coragem. É preciso coragem para fazer esse retorno. E como Jesus nos coloca, não são que precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós adoecemos. Ou nós estamos em constante erro. E adoecemos. Porque perdemos o contato com o Pai. O filho pródigo perde esse contato, ele vai esbanjar, ele vai lá fora, ele vai experimentar o que ele achava que era o melhor da vida, desperdiça tudo, mas ele tem a humildade de voltar, de fazer esse retorno. Porque muitas vezes a gente não tem essa humildade, nós somos orgulhosos e queremos sempre acertar. Mas nós não estamos ainda numa condição angelical. Nós somos seres humanos, com todas as nossas limitações. E essa autoaceitação é importante para que possamos ter o desafio constante de recomeçar. E como Joana de Anjos nos diz na mensagem Teu Recomeço, há essa necessidade de sempre recomeçar. E como Jesus nos disse, nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá. Então, se nós somos ovelhas de Jesus, nós não vamos nos perder, desde que nós possamos contribuir para retornar. O pior, às vezes, o mais das vezes é que nós não queremos retornar. Ficamos, nos alimentando com os porcos, estagiando. Aliás, é preciso estar lá, no último degrau, para a gente reconhecer que precisa voltar. E aí, existem os desafios da vida que são imensos, para que possamos fazer este caminho de volta. Ou há necessidade. Quando, por exemplo, nós passamos por uma grande decepção, que parece que vai matar as nossas aspirações interiores, e a gente acha que não tem mais forças para recomeçar. Ou até mesmo insucesso, um projeto que nós tínhamos, elaboramos, e malogrou, não deu em nada. E às vezes o que a gente sem força, falência, não quer prosseguir. Uma enfermidade muito grande, quer dizer, uma enfermidade que venha cruel, a ser cruel, e venha esfacelar as nossas resistências. Quantos de nós aqui não já passou pela experiência de um amigo, ou até mesmo um familiar, de enfrentar uma doença cruel? E essa enfermidade levá-lo ao desencarne. Isso constitui um motivo para recomeçar. Há pessoas que se deixam levar pela dor, a dor da separação de um ente querido, e não querem prosseguir. Não querem renovar, retornar. E aí, o ser querido que morre, ou que nós perdemos por outros motivos, por uma separação, enfim, isso constitui uma dor muito grande.
Aliás, nos separar dos entes queridos é um fator que mais causa dor. Nós podemos ver isso no livro Há 2000 anos, quando Lívia, Públio Lentulus, tem que se separar da sua alma gêmea, Lívia. Nós vemos isso no livro Renúncia, também de Emmanuel, em que Alcione tem que se separar do seu amado. E há, nesse livro, uma constatação do quanto é doloroso para aqueles que têm que se separar dos seus entes queridos. E, inclusive, constitui uma forma do sujeito, do indivíduo, ter vontade para crescer. Porque é quando nós fazemos a nossa parte, quando nós temos a vontade de crescer espiritualmente, nós vamos ter méritos inclusive, para conviver com aqueles que mais amamos. Sim, porque nós podemos nos separar momentaneamente daqueles que nós amamos, mas nós trazemos dentro do nosso coração e eles permanecem conosco para a eternidade. É a lei da afinidade, é a lei do amor. E retornar, ou o motivo que temos para continuar ou para retornar à vida, o desafio é exatamente este, de nos melhorarmos, de poder estar com aqueles que mais amamos. Constitui então uma forma, um estímulo para crescermos espiritualmente. E aí nós estaremos então nos preparando para o reencontro com as almas queridas, que momentaneamente estão separadas, mas que nós estamos vinculados pelo amor que nos une, o amor de Deus, que é imenso, que é um amor assim como o desse Pai, de compaixão, que recebe, mesmo que o Filho é, porque o amor é aquele que é incondicional, é um amor incondicional que acolhe, não é aquele que critica, que está ali a observar os erros alheios, mas é aquele que acolhe. E o Pai tem essa atitude de acolhimento. Venha, meu filho, você está cansado, né? Você errou, mas você está de volta. Que bom que você está aqui. E que festa não fazem os amigos espirituais ou os entes queridos que nós amamos? Quanta festa ele não faz quando nós nos reabilitamos para o bem? Quanta festa eles não fazem ou eles não se sentem alegres, felizes, por nós estarmos triunfando? Esta é uma das maiores das alegrias que o ser humano pode ter. Quando há nessa constituição, nessa forma sistêmica de amar, um encaixe em que o outro pode perceber que é acolhido, que sente a dor do outro e que compartilha com ele essa dor. Então, há condições para recomeçar. Que condições nós teríamos para recomeçar? Primeiro, arrepender-se. E eu estava então tentando fazer um apontamento, pensando que condições nós poderíamos então apontar para que pudéssemos recomeçar. Recomeçar diante dos vários desafios que temos que passar na vida. E um deles é o quê? O arrependimento. O filho pródigo se arrepende. Ele cai em si. É preciso arrepender-se. O outro é trabalhar a culpa. Porque se a gente ficar remoendo, relembrando, achando que errou, que está condenado para sempre e que você tem que se martirizar, a gente vai remoendo a culpa para sempre e não vai ter a coragem, que é um outro passo para a reabilitação. E a outra é ter humildade para aceitar os próprios limites. Pai, eu ainda não consigo fazer tal coisa. Ajuda. Ter essa
e resignar-se daquilo, dos reveses, das perdas da vida. Não é fácil. Não é fácil fazer este passo, que é o desapego das coisas e principalmente das pessoas. Porque para recomeçar, retornar ou retomar nossas atividades de equilíbrio, precisamos não confundir amor e apego, porque mais das vezes a gente quer se apegar às coisas e às pessoas, ao nosso corpo, aos nossos bens materiais, às pessoas que nos cercam. E aí, ter a coragem para recomeçar. E para fazer este recomeço, é preciso, então, ter contato com a caridade. Ter contato com a dor do outro, para que possamos, então, observar que a nossa dor, em relação ao do outro, às vezes é bem menor. E aí, é preciso, então, ao lado de Jesus, ou com Jesus, fazer esse retorno. Nós nos lembramos de um caso de Ananda, que o escritor francês Dominique Lapierre, que se notabilizou pela obra Esta Noite a Liberdade, em que ele retrata a biografia de Gandhi, e ele ganhou muito dinheiro com este livro. E ele resolveu voltar à Índia para conhecer melhor a cultura daquela nação. E lá ele acompanhou a vida de uma menina chamada Ananda. Ananda, que tinha 13 anos de idade. Por vários anos ele acompanhou a vida dessa adolescente de 13 anos e escreveu depois o livro Muito Além do Amor. Será que existe algo além do amor? Era o título, ou é o título da obra de Dominique Lapierre, Muito Além do Amor. E ele vai relatar histórias do cotidiano da vida. Neste livro, em que retrata a vida de Ananda, nós gostaríamos de destacar essa história também para que pudéssemos refletir sobre a questão do recomeço. Como é que uma menina da Índia, uma pária, conseguiu superar no trajeto de sua existência as várias dificuldades que ela teve que passar nessa existência. Então, ela era conhecida, essa menina, na Índia, como aquela que estava sempre a mergulhar no rio Ganges. Ela era exímia nadadora. Ela, então, mergulhava no rio Ganges para ir em busca dos objetos de cadáveres, dos restos de cadáveres. E Ananda pertencia a uma família de pária. O pai era o vendedor de lenha para a cremação desses cadáveres e tinha um bazar com os restos mortais, com os ossos, com os dentes. Ele então fazia um bazar com os restos das roupas. E Ananda ficava todos os dias a mergulhar no rio Ganges. E Dominique Lapierre começou a acompanhar a vida dessa criança de 13 anos. Sua mãe era uma alma insensível devido às dores que ela já havia passado nessa existência. Então, aos 13 anos de idade, como era de costume na Índia, Ananda foi negociada pelos seus pais para consociar-se. Mas antes, faltando poucos dias para as suas bodas, ela, olhando-se no espelho, observa que na sua face havia uma pigmentação e mostra à sua mãe aquela pigmentação. A mãe, já observando aquela pigmentação, pede ao curandeiro da região para que a possa examiná-la. E aí, após
E, como sabemos, na Índia, uma região que tem considerada como aquela que existe os pares, e também existe uma rejeição àqueles que são portadores de lepra, aos leprosos. Eles são jogados na rua. E foi o que aconteceu com a Nanda. A mãe, após então chegar à conclusão que ela estava com a lepra, a abandona. Ela tem que sair de casa, ela é jogada à rua. E ela sai a perambular pelas ruas da ilha. E lá, ela, com muita fome, já cedo, encontra um homem que oferece comida e pede para ela acompanhá-lo, que dizia este homem que ela seria e cuidaria da casa, que ele tinha mais uns 2 filhos e que necessitava de uma menina para cuidar dos filhos. E assim ela segue, ela estava com muita fome, ele lhe dá alguns alimentos e ela então segue. Mas ela vai para um local que ela sequer poderia imaginar. Aquele era um aliciador de menores e a leva para a prostituição. Aos 13 anos de idade, aquela menina experimenta numa casa de prostituição e é usada como objeto sexual de homens sujos e também portadores de lepra que estavam ali. Ela passa uma experiência terrível e já não tem ou não sabe o que fazer. Os dias vão se passando. Ela é maquiada para que escondesse aquela pigmentação da pele, para que ela ficasse mais bela, mais apresentável. E o seu corpo é usado por aqueles diversos homens sujos que não tinham o menor sentimento, que usavam aquelas crianças, adolescentes, como objeto de prazer. A Nanda é submetida a esta experiência. E um certo dia, mesmo correndo risco, ela sai ou resolve fugir daquele local. Encontra uma oportunidade e vai correndo para as ruas, perambular, sem saber para onde ir. E é então que ela encontra uma fila enorme. Observe uma fila. E pessoas que também passavam fome naquela rua da Índia, ali estavam com vontade de se alimentar. Estavam nessa fila para receber sopa de uma freira que se encontrava naquele local praticando a caridade. E ela então é assistida, mata a fome, mata a sede. E a freira que olha aquela criança perdida, você está sozinha, e observa a mancha na sua pele. E então a conduz para uma enfermaria e a trata. A trata com desvelo, com carinho, a ponto de ela conseguir curar a lepra, ou se curar da lepra. E em contato com aquela senhora bondosa que estava ali a se desvelar por todos aqueles que estavam entregues na Índia, a ponto de não terem de que se alimentar, a Nanda sentiu acolhimento, sentiu amor. E ela então vai conhecer, ou tem a oportunidade de conhecer com o tempo, aquela que era responsável de congregar aquelas várias freiras noviças que ali se encontravam. Madre Teresa de Calcutá, uma mulher baixinha, de mais ou menos 1,60 m, mas que tinha um coração grandioso e acolhia todos aqueles que a procuravam, que estavam ali, e não só aqueles que a procuravam, mas que estavam marginalizados, que se encontravam marginalizados na sociedade, os párias da Índia. E Madre Teresa de
com o seu exemplo de amor, de dedicação, de caridade, faz com que Ananda sinta também a vontade de servir ao mestre que ela sequer conhecia, porque sua família tinha uma outra religião. Ela passa então a conhecer o mestre. Quem é esse Jesus que foi crucificado? Que amor é esse que está sendo evidenciado numa pessoa ou nessas noviças, nessas freiras que se encontram aqui, que nos acolhem? Ela então começa a querer ser também uma daquelas noviças e a servir ao mestre. E passa a acompanhar Madre Teresa de Calcutá. Muda completamente o rumo da sua história. Esta menina de 13 anos começa com Madre Teresa de Calcutá a praticar a caridade e ela vai, na década de 80, quando estava no auge da AIDS, ela então é recambiada para um local para tratar dos prisioneiros que eram acometidos da AIDS. E ela então tem a experiência de conviver com os bandidos aidéticos. E um deles começa então a se insinuar para com a Nanda. Se apaixona por ela. Uma paixão apenas do corpo. E aí começa então a dizer palavras que ela não aceitava. Dizia que a amava, que queria estar com ela, que queria namorar. Ela disse, não, se meu noivo é Jesus. E ela sempre estava ali para servir. Mas ele, com raiva, não suportando a negação daquela jovem, ele prepara uma seringa, tira do próprio corpo o sangue e injeta em Ananda. É uma experiência que esta menina de 13 anos, que passou por vários reveses da vida, teve que, mesmo servindo a Jesus, passar por essa experiência. E diz o historiador que quando ela foi, mesmo passando por essa experiência, ela consegue, neste momento, continuar a sua obra, servindo a Jesus. Ela simplesmente olha para ele e diz, que pena, mas eu vou continuar servindo Jesus. E consegue. E continua servindo a Jesus. E depois de vários anos, quando ela faz os exames para saber se é soro positivo, os exames também negativos. Então, esta é a história de Ananda, que nos convida para retornar, o retorno à experiência com Jesus. Porque todos nós somos filhos pródigos que temos que retornar. E por várias experiências dolorosas nós passamos, mas a capacidade de resiliência, de suportar as dores da vida, cada um vai ter de acordo com o seu nível. E Ananda teve esta coragem de recomeçar. E não teve o medo de enfrentar, não teve a fraqueza, a desistência. Ela poderia desistir ou ficar revoltada com a vida. Fui abandonada pelos pais, estou doente. Ela passou por várias adversidades. Ela poderia ter desistido. Mas Deus não coloca fardos pesados nos ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será a resignação. O jugo é leve. E a consolação dos sofrimentos, a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus, esse nosso livro. E nem sempre, muitas vezes, nós sabemos o que é bom ou o que é melhor para nós. É preciso, então,
avivamento ou de retorno ao Pai. E vamos então agora perceber numa letra que nós escolhemos para hoje, pudéssemos acompanhar, de Tim Vanessa, que intitula-se Alívio. Essa letra foi composta por Gladstone, que é um esperantista, ele que compõe as letras, e Tim Vanessa, no caso Tim, musicou. E vejam como esta letra da música pode trazer alívio para todos nós. Quando eu escutei essa música, eu senti um alívio muito grande, porque ela retrata exatamente essa ideia de alívio, de diante das dificuldades, a gente poder recomeçar. E recomeçar não é fácil, mas o jugo é suave. Ao lado de Jesus, nós vamos encontrar um alívio. Então, podemos, a partir dessa música, perceber o sentir. Convidamos a todos para que possam sentir esse alívio, porque todos nós experimentamos as dores as mais diversas e precisamos aliviar os nossos corações a partir das nossas perdas, a partir daquilo que vem causar dor muito grande aos nossos corações. E nos lembramos que todos os personagens que passaram pela humanidade, como a própria Maria de Magdala, que foi o maior exemplo de transformação moral apresentado no Evangelho, Paulo de Tarso, que teve as portas de Damasco cair em si, porque ele perseguia os cristãos e teve que retornar, como também Pedro, que negou Jesus 3 vezes e que teve que retornar, caiu em si e retornou. E recomeçou. Aliás, recomeçou fazendo, assim como Paulo de Tarso, difundindo o Evangelho, vivenciando o Evangelho de Jesus. Então, devemos nos liberar desses substratos anestesiantes e perturbadores. E como nos diz Joana de Ângeles em Autodescobrimento, há uma necessidade de retirar o entulho psíquico para uma existência mais saudável. Segundo ela, devemos deixar que o fogo da lucidez destrua a residência das nossas paixões. E aí podemos então continuar e não sermos tão neuróticos e nos fixarmos no erro, naquilo que não deu certo. E ainda nós nos lembraríamos, para finalizar, antes que seja o equipamento funcione, o som, nós nos lembramos do mito da fênix. O mito da fênix. Está bom? Som?
Tentas mais uma vez a sanha e não entranha os
estranha às manhas da vida, que te convidam para viver outras inigualáveis manhãs. E sob o arco-íris, limpa a tua íris enegrecida e agradecida pelas adversidades da vida que te ensina. Recomeças dando-te novo ensejo no desejo de crescer. E sem receio, alças o teu voo de borboleta para o teu recomeço. Que Jesus